Oi, eu sou a Cris e esse é o Sim Tem Spoiler. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo sobre segundas chances para livros ou filmes. Mas vou falar sobre livros. Mas leve para o que você quiser, filmes ou livros. Bom, eu comecei a ler muito criancinha, muito pequenininha. E os livros que eu lia muito eram gibis. Então eu sempre li e reli muitos gibis. Quando eu comecei a pegar os livros para ler, livros mesmo, né? Eu passava a ler os livros e não relia. Eu não voltava com os livros para ficar lendo várias vezes. Por mais que eu tenha gostado da história, esse não era um costume. Diferente dos filmes. Falei que ia ter filme. Filme, eu costumo assistir 20 vezes o mesmo filme e não me canso e assisto várias e várias vezes de novo. É como se eu soubesse que aquele filme é bom e que eu não vou me arrepender. Então, em vez de assistir filmes novos, sempre que eu abro no notebook, sempre que eu coloco o meu celular, alguma coisa pra ver, eu costumo assistir filmes e vídeos que eu já assisti antes. Vídeos não, filmes que eu já assisti antes. E os livros eu não consigo fazer isso. Porque, embora os filmes eu já tenha decorado as falas e sei as cenas e sei tudo que vai acontecer ali, eu ainda assisto. Os livros, quando eu pego um livro para reler e eu começo a identificar nele partes de que eu já sei, acontece alguma coisa na minha cabeça e eu não continuo. Porque tipo, tá, agora eu já sei tudo que vai acontecer. Aí eu fecho o livro e não costumo reler. Acontece que, ultimamente, tá... Oi, gatinho. Vem cá, vem. Sobe aqui. Gente, meu gato. Oi, fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala oi, Thay. Enfim, gente, eu vou continuar aqui que ele não quer conversar, não. Então, recentemente, eu peguei alguns livros para reler. Porque essa minha relação com releitura está mudando. Eu não sei se é porque eu estou ficando mais velha e minha memória está ficando ruim. Eu não sei o que está acontecendo, ou se tem alguma chavinha que virou, eu não sei, mas eu estou conseguindo reler livros. Acontece que também eu não era uma pessoa de abandonar os livros. Eu pegava um livro, a história era chata, por mais insuportável que a história fosse, eu terminava de ler aquele livro todo. E depois eu pegava outro. Hoje eu não faço isso. Eu acho que hoje eu tô sabendo abrir mão de certas coisas. E isso é uma coisa pra vida. Eu estou lendo o livro, não me encanta aquela história, eu abro mão. Não sou obrigada a terminar esse livro chato, a me torturar dessa forma. Entendeu? Eu acho que isso eu aprendi com a idade. E leve isso pra vida de vocês também. Se algo não tá sendo bom, não se force, se machuque ou não sei, não se prenda a algo que te faz mal, que não te traz alegria. Não se prenda, você não é obrigada a sofrer. Ninguém nasceu pra sofrer nesse mundo. Então, voltando ao assunto de releitura. Eu tenho esse livro aqui, O Código da Vinci. A história dele parece ser uma história muito interessante. Já vi várias pessoas falando sobre esse livro. E eu não consegui ler esse livro ainda. Eu li ele a primeira vez, poucas páginas, aí eu abandonei. Aí eu falei, não, vou tentar de novo. Aí eu peguei ele, reli todas as páginas que eu tinha lido anteriormente, desde o início. Aí eu cheguei até um pouco mais do que eu tinha chegado antes. E abandonei ele de novo. E esse aqui é um livro que eu não estou disposta a abandonar de vez. Eu acho só que não chegou o meu momento ainda de ler ele. Ele é um clássico, né? O Código da Vinci tem até adaptações, né? Para filmes e tudo mais. É um livro que eu realmente quero ler. Olha, aqui tem até marcado. Eu cheguei até na metade do livro, ó. Tem esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eu li
E esse pedacinho aqui é o que falta. Mas eu abandonei ele faz muitos anos e eu vou voltar do início para ler ele de novo assim que eu tiver pique para ler ele, porque é uma história que eu quero ler, eu me interesso, é uma história legal, só que eu não sei o que acontece, que eu não consigo ir para frente com esse livro. Não sei se você tem algum livro assim, que você gosta, que você quer ler, que você acha interessante, mas você não consegue ir pra frente. Eu não sei. Eu vou reler esse livro, não sei quando, mas ele vai ficar comigo até eu conseguir reler esse livro, porque é um livro que eu quero muito. Acontece que tem esse outro livro aqui. Esse aqui é O Segredo dos Chaminées, da Agatha Christie. Esse foi o primeiro livro que eu li dela, dessa autora. Eu confesso pra vocês que ela não é minha autora favorita. Eu nem gosto muito dos livros dela, assim. E foi mais por esse livro aqui, porque foi o primeiro livro que eu li dela. E eu não gostei do livro dela da primeira vez que eu li. Eu achei muito chato, eu achei a história que não era interessante, achei confuso. Na época que eu li ele, não sei se é porque eu já não estava gostando, que eu, na minha cabeça, eu achei vários erros. Só que eu reli, por quê? Porque eu ouvi o audiobook de outros livros dessa autora e me interessei bastante. Outros livros dela eu gostei bastante. Eu falei, por que não vou dar uma chance de novo? De repente foi na época que eu li, que eu não me interessei, não gostei e tal. Vou dar uma chance e vou reler esse livro. Esse livro eu reli agora, recentemente, e eu gostei um pouco mais do que da primeira vez. Olha a mudança de percepção. Os erros que eu tinha achado eram falta de interpretação minha, porque eram propositais. Não era nem sequer erros, era uma forma de falar que era diferente, que na minha cabeça antes era um erro, mas não é erro. São palavras diferentes que não tá errada. E hoje eu consegui perceber isso nessa releitura. A história é uma história interessante, né? De mistérios e tal. Tem um ponto ou outro ali que fiquei meio assim, tal, meio confuso, mas não cheguei a ser confuso a ponto de eu voltar a história para tentar entender. É confuso, mas indo pra frente eu consegui entender, tá? Não sei se vocês conseguem entender. Não é um confuso do tipo, eu não entendi, tem que voltar tudo de novo. Não. Eu continuo não gostando desse livro. Gostei mais do que da primeira vez que eu li? Gostei. Mas não é meu livro favorito dela, não é um livro interessante. Esse livro aqui eu ganhei quando eu me mudei, ganhei da minha prima, por ser de mistério e tudo mais. No final dele tem um pedaço bem problemático, mas eu entendo que por ser autora muito antigo, publicado muito antigo, lá no canto das Europas, onde tinha um problema muito mais explícito sobre racismo e preconceitos, eu entendo que esse livro não poderia ser diferente, assim, porque foi a escrita dela, não poderiam alterar a escrita dela para republicar, né? Esse livro aqui. Então, eu entendo tudo isso. Esse livro aqui que eu tenho, ele foi lançado em 2008, né? Mas essa história não é de 2008, obviamente, porque ela já estava morta há muitos anos. Ela é bem antiga. Então, eu gostei, mas uma terceira vez, eu acho que eu não vou ler esse livro aqui terceira vez. Eu li a primeira, não gostei, como é um livro que eu ganhei, deixei ali, e eu passei muitos e muitos anos sem ler nada dessa autora, justamente por esse livro. Eu não gostei desse, falei, não, vou pegar outra. Então, aconteceu isso. Então, os outros livros que eu li dela depois, eu gostei bem mais do que esse. Então, com certeza eu vou ler mais livros dessa autora, porque eu não gostei, mas tem outros que eu posso gostar, né? Aconteceu também do livro Colecionador de Ossos. Eu achei ele muito arrastado. Eu abandonei esse livro. E eu achei ele muito devagar, descrevendo muita coisa que eu achei que não tinha necessidade, muito lento demais. É uma história de ação. E o filme é bem legal. Um filme antigo, tem adaptação, um filme bem antigo. Se você procurar para assistir, você vai achar com facilidade, acredito. E o filme é um filme bom. É um filme rápido, não é um filme demorado. Tem Denzel Washington e tem Angelina Jolie.
né? Eu gostei do filme. O filme é muito bom. E a história do livro, eu quero dar mais uma chance. Não sei quando vou fazer isso. Mas eu acho que esse livro merece uma segunda chance também. Porque o filme é um filme bom. É um filme antigo e um filme bem interessante mesmo. Eu gostei do filme, eu indico o filme pra vocês, né? Que é uma policial que tá prestes a fazer uma transferência e ela acha um corpo. E aí tem um policial que na época dele de ativa, ele sofreu um acidente e aí ele ficou tetraplégico. E aí a polícia aconteceu esse corpo, né? A polícia vai tentar investigar e ele ajuda a polícia a descobrir, né, quem é. E no meio desse processo todo, ele tá tentando uma eutanásia. E só que aí ele tá ajudando a polícia e depois no final ele desiste da eutanásia. E ele ajuda a polícia a descobrir quem é que tá matando as pessoas em série. E é um filme bom. Um livro, eu acredito que, por estar arrastado e tal, eu não tenha gostado. Mas como a história é uma história muito boa e interessante, eu vou dar mais uma chance pro livro, né? Que aí eu acho que vale a pena. E assim, eu quero saber de vocês, o que vocês fazem? Vocês costumam reler livros que vocês já leram, ou quando criança ou adolescente, vocês leem de novo depois de adulto, ou um livro que você leu depois de adulto e você quer reler, você consegue reler esses livros? Ou com você foi diferente? Antigamente você relia e agora você não relê mais? Ou você costuma não reler nada, nem antes nem agora? Ou você sempre releu livros quando mais novo, e agora você continua com esse hábito de reler? Eu quero saber de vocês qual é a relação de vocês com esse tema. Porque eu confesso que antigamente eu não sentia nenhuma necessidade de reler os livros e eu não conseguia. Eu tentei, não consegui. E agora, depois de mais velha, eu consigo fazer isso e eu consigo ter uma outra visão dos livros. Pelo menos até agora, né? Não sei se eu vou continuar com isso durante muito tempo. Mas eu reli esse, consegui concluir a releitura dele. Eu achei melhor do que antes, mas continuo com a opinião de que não é um livro dos melhores, né? Pra ele eu dou uma nota de 2 estrelas. Esse aqui eu reli, depois eu reli, tipo assim, reli até um ponto, abandonei. Aí voltei do início, reli aquele pedaço que eu já tinha lido, li mais um pouco, abandonei de novo. E agora eu pretendo reler ele até eu concluir, porque é uma história que esse aqui eu quero. Mas eu não sei por que eu não consigo. Não sei se é porque o livro é muito pesado. Eu não sei, gente. Eu não consigo. Eu vou tentar. E tem o Colecionador de Ossos que eu li. Achei super chato, abandonei. Mas eu vou tentar dar uma segunda chance pra ele. E tem outros livros que eu não releio. Eu tento, eu abro a página, consigo lembrar de tudo. E aí eu não consigo terminar de reler o livro, né? Então, eu acho que normalmente acontece com livros bons. E aí eu não consigo reler. E os livros que eu acho ruim, eu tento dar mais uma chance pra eles, né? É a segunda chance. Eu consigo ver se realmente era ruim da forma que era ou se de repente foi só o momento que não era o oportuno, né? Tipo, aquele momento que eu li Agatha Christie não era um momento, sei lá, que estava na vibe de ler. E agora eu estou na vibe e aí por isso que eu tive uma outra visão e tudo mais, eu não sei, gente. Acontece isso com a gente, pelo menos comigo acontece, e eu queria muito saber se acontece com vocês aí do outro lado também. Então me conte nos comentários, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui e um grande beijo pra vocês, até a próxima.